E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landerson Silva. Estamos começando mais uma aula do projeto Fator em Casa. Bom, então vamos lá para mais uma aula. Agora nós vamos falar sobre áreas de figuras planas. Primeiramente falando sobre áreas de quadriláteros, beleza? A matéria área de figuras planas é uma matéria muito recorrente em todos os concursos, certo? Que nós estamos pleiteando fazer, beleza? É uma matéria que, em teoria, ela vai ser base também para geometria espacial, porque para você calcular a superfície e o volume dos sólidos, você vai precisar das áreas de figuras planas, e na base são várias fórmulas. Porém, você não pode se limitar às fórmulas. As fórmulas elas são indispensáveis, porém nunca suficiente. Você tem que trabalhar bastante com interpretação de enunciado, com possibilidades de aplicação. Então é super importante que você resolva uma gama muito alta de questões, uma quantidade muito grande de questões dessa matéria, beleza? Então vamos lá. Nós vamos falar desses quadriláteros aqui hoje. O retângulo, o quadrado, o paralelogramo, o losango, o nome da figura não é losango, beleza? E trapézio, que são os quadriláteros clássicos que nós temos, beleza? Então vamos lá, começando pelo retângulo. A gente sabe algumas características do retângulo, certo? O que a gente sabe do retângulo? Ele tem lados opostos iguais, né? Certo? Além de serem paralelos, os lados opostos do retângulo são iguais. E o retângulo é caracterizado por ter os quatro ângulos iguais, certo? Então, quatro ângulos iguais também. Os elementos que nós vamos trabalhar para relacionar a área do retângulo vão ser base e altura. Então, a área do retângulo vai ser uma relação entre a base e a altura desse retângulo, certo? Quando você faz o produto de duas dimensões, ele vai ser a nossa figura básica, você tem a superfície dessa figura. É como se você associasse todos os pontinhos aqui na horizontal com todos os pontinhos na vertical, certo? Considerando que ele estivesse em pé, beleza? Que é aquela ideia, a gente sabe que tem infinitos pontos, e você vai ter a contagem, digamos assim, de todos os infinitos pontos que estão dentro dessa figura. Então, a área do retângulo, certo? Vai ser dada por base vezes altura. Eu costumo representar a área por A mesmo, certo? Tem gente que representa por S de superfície, porque o A geralmente está relacionado ao apótema, mas eu gosto de representar por A mesmo, beleza? Então a área do retângulo vai ser simplesmente base vezes altura. Por exemplo, se você tem um retângulo, essa daqui praticamente todo mundo sabe, né? Se você tem um retângulo de base 8 e altura 4 centímetros, certo? A área desse retângulo será 8 vezes 4, ou seja, 32 centímetros quadrados. Por quê? Quando você faz o produto de centímetro por centímetro, isso dá centímetro quadrado, que é a unidade de superfície. Beleza? Bom, a próxima figura que nós vamos trabalhar é o quadrado, que é o nosso quadrilátero regular, certo? Ele tem várias propriedades. Então, ó, os lados são iguais. Além disso, os ângulos também são iguais, certo? São 90 graus. A gente sabe que as diagonais são bissetrizes no quadrado e assim vai. A fórmula da área do quadrado vai ser a mesma da área do retângulo, afinal um quadrado é um retângulo, certo? Ele é o retângulo de lados iguais. Porém, a diferença é que como ele tem lados iguais, certo? A particularidade dele, a área que vai ser base vezes altura, no caso do quadrado, fica simplesmente lado vezes lado, que resulta em L ao quadrado, lado ao quadrado. Ou seja, a área do quadrado vai ser simplesmente L ao quadrado. Beleza? A nossa próxima figura é o paralelogramo. O paralelogramo, ele tem lados opostos paralelos e os lados dele opostos também são iguais. Qual é uma característica importante do paralelogramo? A gente vai relacionar aqui no paralelogramo também a base, fazer mais bonitinho, e a altura dele, certo? Vai ser uma relação direta da base com a altura, base e altura. O que a gente tem que perceber? Repara que no paralelogramo, ó, se você pegar e fechar aqui, ó, certo? Essa daqui vai ser a altura. E repara que esse triângulo que é formado aqui, ó,
beleza? Esse triângulo formado aqui é o mesmo triângulo que você formaria aqui, ó. Certo? Então imagina, se eu tiro esse pedaço aqui e jogo ele para lá, isso vira um retângulo, certo? Então, por isso, a área do paralelogramo também vai ser igual a do retângulo. A área vai ser base vezes altura, certo? A área do paralelogramo, base vezes altura. Aí vai uma dica, tá? Para trabalhar com paralelogramo, as questões geralmente vão trabalhar para você descobrir a altura através desse triângulo. Isso daqui vai estar relacionado diretamente a você obter de alguma forma esse ângulo aqui, para fazer uma razão trigonométrica, ou relacionar esses três segmentos, certo? Esses três lados para fazer um Pitágoras. Então, de alguma forma, aí vai depender do contexto da questão, certo? Você vai trabalhar nesse triângulo aqui, ou com razões trigonométricas, ou com Pitágoras para poder buscar esse H. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima é o losango. O que a gente sabe de um losango? O losango é um quadrilátero, né, o paralelogramo de lados iguais. Os lados opostos são paralelos e a gente sabe que no losango as diagonais elas se tocam, né, nos seus respectivos pontos médios, beleza? Ou seja, esse pedaço é igual a esse, porque ali é ponto médio, né? E esse daqui é igual a esse. Além disso, as diagonais de um losango são perpendiculares. Então aqui, ó, é 90 graus. E a gente sabe também que elas são bissetrizes, mas a gente não vai usar isso não, certo? Aí pensa comigo, a gente, para achar a área do losango, a gente vai relacionar, ó, as diagonais. A gente costuma chamar de diagonal maior e diagonal menor, mas tendo em consideração, né, que elas podem ser iguais. Beleza? Ah, mas se as diagonais forem iguais, ele não vai ser um quadrado? Sim. E todo quadrado é um losango. O quadrado também é um losango. E lembrando, o nome da figura é losango, não losângulo. Então vamos chamar essa diagonal aqui de Dzão e essa de Dzinho, certo? A área do losango vai ser dada por diagonal maior vezes a menor sobre 2, certo? Vai ser essa fórmula aqui, beleza? E você, no losango, tem algumas outras coisas que você pode trabalhar. Por exemplo, como ali são pontos médios, e aqui é Dzão, repara que aqui poderia ser, posso chamar Dzão sobre 2, Dzão sobre 2, Dzinho sobre 2, Dzinho sobre 2. Quando você traça as diagonais de losango, ele vira 4 triângulos retângulos iguais. Então a gente poderia achar essa área também pela área do triângulo retângulo, né? Que a área do triângulo retângulo, de catetos B e C, ela é cateto vezes cateto sobre 2. Então seriam 4 triângulos, certo? Do tipo cateto, né? Um cateto é Dzão sobre 2, o outro é Dzinho sobre 2, sobre 2. Então ficaria, aqui já simplifica, né? 2 fica 2 vezes Dzão vezes Dzinho, 2 vezes 2, 4. Simplifica de novo, Dzão vezes Dzinho sobre 2. Então, ó, dá para trabalhar aqui também. O losango não costuma aparecer tanto assim, mas geralmente também está relacionado a razões trigonométricas aqui ou a Pitágoras, certo? Nesse triângulo. Ou, caso um desses ângulos laterais sejam 90 graus, também pode rolar uma relação métrica no triângulo retângulo aqui, certo? Então fica a dica para aquela coisa que é importante de você conhecer as figuras previamente, beleza? Vamos para a próxima e a mais importante, é o quadrilátero mais importante que a gente tem para trabalhar, que é o trapézio. O trapézio tem por elementos, a gente chama os lados paralelos de base maior e base menor, eles são as bases, certo? Podem ser iguais, mas aí a gente entra em outro assunto. E a gente vai relacionar também a altura do trapézio, que vai ser a distância entre essas duas bases, certo? Então, a área do trapézio vai ser dada por base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Essa daqui também é muito conhecida e muito usual. Vai uma dica para você. Algumas questões, é muito comum você ver o trapézio isósceles sendo trabalhado. Eu botei esse daqui como isósceles só para você ter essa ideia. E eu vou te dar uma dica. O trapézio é dito isósceles quando os lados oblíquos aqui são iguais, tá? Eu vou te dar uma dica. Para trabalhar com trapézio isósceles, você vai sempre começar traçando essas duas alturas aqui, ó. Que é aquela que eu já tracei e essa outra aqui. Por quê?
A ideia de trabalhar nesse trapézio isósceles é, novamente, dividir o trapézio em um retângulo em dois retângulos iguais. Para você, nesses triângulos, ou fazer lei dos cossenos, razões trigonométricas, ou fazer Pitágoras, certo? Quer ver? Ó, vamos para o exemplo básico aqui. Ó. Vamos pegar um trapézio aqui, isósceles. Beleza? Vamos dizer que esse lado aqui de cima mede 6, esse de baixo 12, aqui mede 15 e aqui mede 15, certo? Qual é a área desse trapézio? Bom, para achar a área desse trapézio, está faltando só a altura dele, né? Aí você vai fazer o que eu falei, ó. Você vai traçar a altura aqui, você vai traçar a altura aqui, vai ficar H e vai ficar H, certo? Aí repara, como essa figura do meio é um retângulo, e se isso daqui mede 6, esse pedaço aqui também mede 6. Como ele é isósceles, esse pedaço aqui é igual a esse, ok? Então, ó, se tudo mede 12 e aqui mede 6, esses dois juntos medem 6. Logo, cada um deles, ó, mede 3. Aí eu consigo achar o H por Pitágoras, ó. 15 ao quadrado é H ao quadrado mais 3 ao quadrado. 225 menos 9 é igual a H ao quadrado. H vai ser a raiz de 214. Não vou fatorar não, porque é só para a gente usar como exemplo, beleza? Aí para achar a área dele, seria só para fazer o quê? A área é a base maior mais a base menor, vezes a altura, sobre 2. Vai ficar a área é igual a 18 raiz de 214 sobre 2, 9 raiz de 214. Aí dependeria da unidade que a gente está trabalhando aqui. Beleza? Ok? Então, ó, fica a dica aí de como trabalhar com trapézio isósceles. Ah, e se não for isósceles, também tem uma dica? Tem! Você também traça as duas alturas, só que aí você vai ter que fazer um sisteminha de Pitágoras entre esses dois triângulos aqui, mas isso a gente vai ver em outra aula, beleza? Bom, e para finalizar, vamos aqui para um exercício de prova. Olha essa questãozinha aqui do Enem. Ela diz assim, ó. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas. Visando entender as orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, em 2010, que unificou as marcações de diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Então aqui trapézios e retângulos. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada garrafão, que corresponde a 1. Aí pode ser um aumento ou uma diminuição. Ele fala a área de cada garrafão, certo? Então se a cada garrafão a gente vai ter que calcular de 1 e ver a diferença, beleza? Aqui, inicialmente, na figura inicial, a gente tem esse trapézio, certo? Ó, ele está, entre aspas, deitado, né? Onde a questão diz que a altura dele é 580, ela diz que a base maior é 600 e a base menor é 360. E isso foi transformado num retângulo, certo? De lados 490 e 580. Então, qual é a área aqui? A área vai ser base maior mais base menor vezes altura sobre 2, certo? Então, isso daqui está dando o quê? 960 vezes 580 sobre 2. Olha o que eu vou fazer. Aqui vai uma dica de macete de prova, tá? De você ter uma lista de prova. A área do retângulo aqui vai ser 490 vezes 580. Cara, multiplicar isso daqui é muito errado, porque ó, tem um 580 aqui e um 580 aqui. Eu só quero comparar essas respostas, então não vou multiplicar, ó, vou simplificar aqui. Ó. 980 por 2 dá 480. Então, olha o que a gente tem aqui. A área inicial era 480 vezes 580. 580. A área final foi 490 vezes 580. Cara, se era 480 vezes 590, 480 vezes 580 e foi para 490 vezes 580, teve um aumento de quê? De 10 vezes 580, certo? Porque tinham 400 desses 580, 480 desses 580, foi para 490 desses 580, então aumentou 10 desses 580, ou seja, um aumento de 5.800. Beleza? Alternativa A.
Bom, espero que vocês tenham gostado, a aula tenha ajudado vocês, e não se esqueça sempre de curtir o vídeo e compartilhar com quem você acha que vai gostar também dessa ajuda. Então, espero vocês na próxima. Até mais, galera. Fui!